Depois de humilhar a empregada, o filho de milionários perde tudo e seus pais lhe dão uma lição. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Em 1980, uma jovem moça e um jovem rapaz se conheceram em uma feira de frutas e verduras. O rapaz se chamava Murilo e era comerciante no local. A jovem moça se chamava Rebeca e também era comerciante no local. Ambos vinham de famílias humildes e seu sustento vinha das frutas e verduras que eles plantavam para depois venderem na feira. Uma amizade se iniciou entre os dois que futuramente evoluiu para um relacionamento amoroso. Ambos trabalhavam bastante, acordavam antes do galo cantar e dormiam apenas quando a exaustão os atingia. Era uma rotina cansativa, mas bastante recompensadora. Com o tempo, Rebeca e Murilo passaram a morar juntos. A vida de ambos era simples, mas os dois eram bastante felizes. Porém, a sorte bateu na porta de ambos inesperadamente. Rebeca tinha o hábito de jogar na loteria e, embora Murilo achasse que eles nunca iriam ganhar, um dia Rebeca grita de felicidade em casa. Eles haviam ganhado o prêmio. Não era um valor milionário, porém era um valor que eles precisariam trabalhar a vida inteira para conseguir. Os dois estavam eufóricos, pois finalmente conseguiriam ter uma vida melhor, mas ambos eram bastante seguros e conversaram bastante sobre o que fazer com o dinheiro. Eles investiram em terras, plantações de soja, milho e diversos hortifrutis. Ambos sabiam tocar seu empreendimento e por isso eles se tornaram empresários de sucesso. Alguns anos depois, Rebeca e Murilo tinham vários hectares de terras, produziam toneladas de soja e eram milionários. Mas para ambos ainda faltava algo. Eles desejavam um filho, porém mesmo com dinheiro e tratamento médico, Rebeca não conseguia engravidar, e além disso em breve sua idade não a permitiria mais ter filhos. Os dois pensaram em adotar uma criança, mas para a felicidade deles, Rebeca finalmente engravidou. Vários anos depois, Rebeca e Murilo já eram um casal idoso e estavam pensando em se aposentarem, no entanto todos seus negócios seriam gerenciados por seu filho Davi. Davi significa amado ou querido, pois ele era muito amado por seus pais. Ele já trabalhava gerenciando parte dos negócios de Rebeca e Murilo. Davi cresceu tendo de tudo que podia desejar, mas nunca teve os pais muito presentes, pois Rebeca e Murilo sempre trabalhavam muito e eram bastante ausentes, mas eles faziam de tudo para que não faltasse nada a seu filho. Devido a essa ausência, Davi foi criado desde de sua infância por sua babá, Isabel. Ele passou a maior parte de sua vida com Isabel do que com seus pais Rebeca e Murilo. Por passar quase 30 anos na família, Isabel era tratada como um membro dela e era bastante querida por Rebeca e Murilo. Porém Davi era mais fechado com todos, ele não falava muito e raramente estava em casa. Rebeca e Murilo se sentiam distantes de seu filho e ficavam tristes com isso. No entanto, ficavam consolados de seu filho ser uma pessoa do bem e nunca ter feito nada de errado na vida. Um dia Davi estava em casa e seus pais tinham viajado. Isabel tinha acabado de fazer a janta e serviu para Davi. A comida estava deliciosa como sempre, mas de repente Davi gritou de dor, ele havia mordido algo bastante duro e cuspiu a comida. Ele percebeu que entre o feijão tinha um pedaço de pedra. Ele olhou no espelho e seu dente tinha rachado um pouco. Isabel foi imediatamente saber o que houve e quando percebeu que veio da comida que ela fez, Isabel se desculpou várias vezes. Ela estava atordoada e preocupada. Davi nesse momento gritou com ela e a chamou de incompetente, além de falar outras ofensas que fizeram Isabel chorar. Porém nem o choro de Isabel acalmou a fúria de Davi. Ele disse que ela nunca mais faria comida para ele e que ela poderia pegar suas coisas e nunca mais voltar. Ela foi demitida. Alguns dias depois Rebeca e Murilo voltaram de viagem, eles logo notaram a ausência de Isabel. Davi então falou o que aconteceu e que ele demitiu ela. Os dois ficaram chocados. Isabel trabalhava com eles há quase 30 anos, ela praticamente criou Davi como um filho. Eles questionaram Davi, mas ele disse que já estava feito. Rebeca e Murilo não questionaram mais, pois ambos estavam bastante cansados da viagem, além de Rebeca estar bastante gripada e com febre. No dia seguinte, mesmo doente, Rebeca foi atrás das filmagens da casa. Ela então viu seu filho Davi fazendo diversos gestos agressivos para cima de Isabel,
Por um instante ela achou que seu filho fosse fazer algo contra ela de tão irritado que estava. Seu coração ficou partido ao ver Isabel saindo chorando pela porta. Ela não conseguia acreditar que seu filho era capaz de tanta agressividade. Isso a deixou profundamente triste e pensativa. A gripe de Rebeca estava bastante forte e por isso ela só iria resolver algo quando melhorasse. Um dia, o jardineiro de sua casa levou algumas ervas que ele pegou com sua avó, pois diziam que eram ervas medicinais e que um chá feito com elas deixaria ela muito melhor. Rebeca agradeceu ao jovem rapaz por se preocupar com ela. Isso a deixou ainda mais pensativa, pois seu filho Davi nem sequer perguntou como ela estava. Quando melhorou, Rebeca foi sozinha visitar Isabel e ouviu dela tudo o que o seu filho falou naquele dia. Rebeca começou a chorar e não sabia onde havia errado para seu filho ser daquele jeito. Isabel ainda se desculpou com Rebeca pela pedra no feijão e falou que estava bastante cansada no dia e talvez por isso deixou passar essa pedra. Isabel mesmo assim perguntou se Davi estava bem e se seu dente ainda estava doendo. Aquilo deixou Rebeca ainda mais triste pois ela não achava que seu filho merecia essa preocupação por parte de Isabel, mas ela entendia que Isabel tinha Davi como um segundo filho. Quando Rebeca voltou para casa, seu marido Murilo estava a esperando com uma expressão de preocupação. Murilo disse que após a atitude de Davi com Isabel, ele resolveu falar com algumas pessoas na empresa e descobriu que Davi quase não trabalhava. Ele colocava outras pessoas para fazerem seu trabalho e além disso, ele verificou a fatura de seus cartões e boa parte do dinheiro era gasto com festas, bebidas, viagens. Por isso ele era tão ausente em casa, ele passava boa parte do dia curtindo e não trabalhava, apenas se aproveitava da boa situação financeira de seus pais. Rebeca e Murilo ficaram a noite toda pensando no que haviam feito de errado. Ambos chegaram à conclusão de que eles não foram presentes e talvez mimaram demais Davi para compensar a falta deles. Mas Davi já era adulto e para eles não havia muito o que fazer para mudar seu filho. Algumas semanas passaram e Rebeca e Murilo decidiram ensinar ao seu filho uma lição. Davi estava em uma concessionária comprando seu terceiro carro. Era um carro de luxo e na sua cabeça ele se imaginava andando nele e todas as pessoas olhando para ele com inveja de sua aquisição. Ele gostava de luxar e de se sentir superior às pessoas, isso inflava seu ego e o fazia se sentir bem. Porém o cartão dele não passou. Ele tentou várias vezes, mas não conseguiu. Com vergonha, ele disse que a máquina dele estava com problemas, mas mesmo tentando em outras não deu certo. Ele saiu e disse que voltaria mais tarde com o dinheiro em mãos. Ele voltou para casa e falou com seus pais o que aconteceu. Porém Murilo e Rebeca estavam sérios e tristes. Eles disseram que estavam falidos, que todos seus bens seriam vendidos, pois estavam devendo muito e tudo seria confiscado. Davi ficou indignado e chamou os pais de burros por não saberem cuidar dos negócios. Seu pai Murilo mandou ele baixar o tom e que a partir daquele dia ele teria que se virar. A casa e todos os bens seriam vendidos para pagar as dívidas e que eles iriam morar com o irmão de Rebeca em outra cidade, pois eles já estavam velhos e não conseguiam mais trabalhar. Porém eles conseguiram um emprego para Davi com um antigo amigo da família, pois não conseguiriam mais sustentar ele. Davi estava indignado e disse que iria com seus pais para a casa de seu tio, porém seu pai disse que não caberia todos na casa e que ele iria ficar. Murilo e Rebeca disseram que juntaram um pouco dinheiro que tinham e conseguiram alugar um apartamento na periferia, pois foi o único que deu para alugar com pouco dinheiro. Davi ficou louco na hora e não parava de gritar. No entanto, nada podia ser feito e ele saiu de casa com apenas uma mala e teve que pegar o ônibus, pois até seus carros seriam vendidos. Rebeca e Murilo ficaram em casa. Rebeca não parava de chorar, eles haviam mentido para o filho, pois achava que era a melhor forma de fazer ele sair de casa. Mas essa mentira não durou muito tempo. No dia seguinte Davi voltou para pegar um de seus carros de qualquer forma. Então ele viu que seus pais ainda estavam lá como se nada tivesse acontecido. Davi questionou eles e descobriu a mentira. Isso fez xingar seus próprios pais. Então sua mãe lhe deu um tapa e disse que não queria mais ele lá. Rebeca falou que fizeram o máximo para ele ser feliz e ter uma vida boa, mas isso o tornou mesquinho e folgado. Davi ficou quieto, sua mãe nunca lhe bateu e gritou com ele. Murilo então falou que eles já estavam fazendo demais por ele.
Arrumaram um local para ele morar, além de um emprego. Davi tentou questionar os dois, mas Murilo disse que ele só teria algo deles no dia que eles morressem. Davi saiu de lá abalado, ele nunca viu seus pais assim. Eles não respondiam mensagens e haviam trocado a fechadura de casa. Ele voltou para o apartamento que eles haviam alugado e deitou na cama cansado. O apartamento era simples, mas ficavam longe de onde ele teria que trabalhar. Não era um trabalho pesado, mas o salário nem se comparava com o que ele recebia antigamente dos seus pais. Ele costumava gastar o valor de seu novo salário em apenas um dia. Ele sofreu também no começo para pegar o ônibus ou metrô que sempre vinham lotados. Davi também tinha que acordar muito cedo por causa da distância do trabalho para sua casa. Ele estava cansado e tentou várias vezes pedir desculpas aos seus pais, mas eles não responderam suas mensagens. No trabalho, Davi se sentia inferior aos outros, pois ele sempre estava na posição mais alta na empresa de seus pais. Aquele era um sentimento estranho para ele. Com o tempo ele teve que se acostumar com o que ganhava. Festas não eram mais possíveis. Luxar também ele não podia. Davi passou a economizar até na comida, pois se comprasse muita coisa ele não teria como pagar o aluguel. Porém ele achou que seus pais em breve desistiriam, mas os dias passaram e viraram meses. Então ele percebeu que não voltaria para casa. Com o tempo Davi se acostumou e passou a controlar o que ganhava e até parou de sentir saudades de suas festas e viagens, mas mesmo assim ainda não gostava da vida que levava. Davi com o tempo conheceu alguns moradores do prédio. A primeira pessoa que ele conheceu foi a Dona Lourdes. Ela era uma senhora aposentada que morava sozinha. Ela um dia foi até o apartamento de Davi e lhe deu de presente uma blusa. Davi agradeceu. Dona Lourdes disse que suas roupas estavam com buracos e que ele deveria andar bem arrumado. Davi agradeceu novamente e disse que não pôde comprar roupas, pois teve que pagar aluguel. Ele ficou bastante agradecido e nunca imaginou que uma pessoa estranha faria isso por ele. Depois ele conheceu Ramon. Ramon tinha a mesma idade que Davi e os dois fizeram amizade quando o cano do apartamento de Davi quebrou e, sem dinheiro, Ramon então o ajudou. Davi gostava da amizade de Ramon, pois às vezes ele se sentia sozinho, mas Ramon quando podia ia até sua casa e os dois ficavam conversando por horas. Outra pessoa que Davi conheceu foi Maria. Maria era uma mulher bastante humilde que tinha 3 filhos e constantemente recebia ajuda dos vizinhos. Um dia ela pediu para Davi cuidar de seus filhos, pois ela tinha que ir ao médico e não tinha com quem deixá-los. Como era sábado, Davi aceitou. Ele adorou as crianças, eram bastante comportados, mas ficou triste, pois eles eram bem magrinhos. A geladeira de Maria estava quase seca. Isso deixou o coração de Davi partido, então ele foi rapidamente na sua casa, pegou algumas coisas e fez uma macarronada para as crianças comerem. Eles adoraram a comida e agradeceram-o chamando de tio Davi. Isso fez Davi sorrir e sentir algo quente em seu coração. Um dia todos esses moradores foram falar com Davi. Maria, Lourdes e Ramon estavam na sua porta, pois queriam sua ajuda em um projeto social que eles participavam. Eles estavam pegando alimentos para fazer um sopão para os necessitados. Davi deu 3 quilogramas de alimentos, porém Maria perguntou se ele poderia fazer o sopão, pois segundo seus 3 filhos, ele era um ótimo cozinheiro. Davi sorriu e disse que ajudaria. Ele ficou impressionado, pois eles não tinham muito, mas mesmo assim ainda davam uma pequena parte do que tinham para ajudar os mais necessitados. No dia seguinte todos foram para a sede do projeto social. Davi ficou na cozinha junto com outras pessoas preparando a comida. Quem provava a sua comida elogiava e dizia que era uma das melhores que já provaram. Davi acabou descobrindo um talento que não sabia que tinha. Eles então saíram distribuindo a comida para os moradores de rua. Davi viu crianças, homens, mulheres, idosos morando na rua, em condições precárias. Uma das crianças estava bastante magra e sua mãe deu a sua parte para ela comer mais. Davi viu aquilo e se afastou de todos. Ele não parava de chorar. Aquele choque de realidade foi demais para ele. Davi percebeu o quanto foi egoísta na vida e finalmente percebeu que seus pais tiveram razão. Alguns meses passaram. Davi chegou do trabalho e encontrou seu amigo Ramon chorando do lado de fora do apartamento.
Davi ficou preocupado e então Ramon desabafou. A mãe de Ramon estava doente, ela precisava urgente de uma cirurgia no olho ou poderia perder toda a visão. Como era uma cirurgia cara, ela teria que esperar na fila, no entanto poderia demorar até 1 ano para ela conseguir a cirurgia e até lá ela já teria perdido a visão. Davi o tranquilizou e saiu imediatamente. Davi não sabia se seus pais ainda iriam querer falar com ele, então ele foi para a casa deles. Na entrada ele esperou até que seus pais apareceram. Fazia meses que eles não se viam, e tanto Rebeca quanto Murilo estavam bastante emocionados, porém tentaram não transparecer. Davi então falou: Me desculpem por tudo que fiz, eu realmente fui um filho horrível e mereci o castigo que me deram. Não. Na verdade eu merecia algo pior, vocês ainda foram bons em me dar um local para morar e um emprego. Sei que não mereço, mas quero pedir algo para um amigo. A mãe de um amigo precisa de uma cirurgia urgente ou pode perder a visão. Preciso que vocês me ajudem, não precisam me dar o dinheiro, apenas ajudem ela com a cirurgia. Rebeca e Murilo ficaram emocionados com o pedido do filho. Murilo então falou que iria dar o dinheiro para ele, que tentaria confiar no filho novamente. Ele abraçou os pais e foi imediatamente falar com Ramon e lhe deu o dinheiro. Ramon se assustou com o dinheiro, mas não o questionou, ele apenas agradeceu o amigo. A mãe de Ramon então fez a cirurgia e estava fora de risco de perder a visão. Davi passou a manter contato com seus pais e de vez em quando ia em sua casa. Ele não pedia para voltar, mas seus pais queriam que ele voltasse, mas não diziam a ele, pois queriam ter certeza que ele havia mudado. Um dia uma pessoa bateu na porta de Davi. Era Isabel, a mulher que cuidou dele desde criança e que ele demitiu e foi grossa. Davi ficou surpreso e imediatamente a abraçou. Ele pediu desculpas pelo que fez. Isso deixou Isabel emocionada. Ambos sentaram e ficaram conversando sobre o que Davi estava fazendo. Pouco depois outra pessoa bateu na porta de Davi. Era Ramon. Quando ele viu Isabel, Ramon disse olá e falou o nome dela. Ramon então perguntou se ela voltaria a morar no prédio. Davi então descobriu que o apartamento que ele estava morando era o apartamento em que Isabel morava. Depois que Davi a demitiu, os pais de Davi foram falar com ela para que Isabel voltasse. Ela aceitou, mas os pais de Davi pediram que ela trabalhasse integralmente com eles por um tempo, pois iriam expulsar Davi de casa. Isabel aceitou, mas ficou com pena de Davi. Então ela disse que ele poderia morar lá, o apartamento era dela e que ela não cobraria nada, além de os moradores serem pessoas de bem. Os pais de Davi aceitaram, porém ele pagaria aluguel e o dinheiro seria todo de Isabel. Davi ficou surpreso e começou a rir, ele disse que ficou feliz que pôde pagar o que fez a Isabel, mesmo que seja financeiramente. Porém Isabel não guardava mágoas dele. Ela então falou que era hora de ele voltar para casa, pois ela estava com saudades de casa e os pais deles não aguentavam de saudades do filho. Davi então voltou para casa. Rebeca e Murilo estavam muito felizes de ter o filho de volta. Eles perceberam que Davi finalmente mudou. Davi voltou a ter seu cargo na empresa de seus pais, mas dessa vez ele trabalhava mais do que os outros. Ele visitava constantemente os amigos que fez no prédio de Isabel. Davi também os ajudava com o que podia. Além disso, todo final de semana ele se juntava com os moradores e levava comida para quem precisava. Porém, com a ajuda de Davi, eles conseguiam ajudar centenas de pessoas. Ajudar o completava. Davi finalmente se sentiu completo e no fim agradeceu seus pais pela dura, porém necessária lição que teve. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.